Olá, bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus. Amém? Fica aquela pergunta: nós somos salvos pela fé ou pela esperança? Vamos ver Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. O apóstolo Paulo diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É interessante que a salvação é uma obra de Deus. Jesus disse que era impossível o homem salvar a si mesmo, mas Deus podia salvar o homem. E assim ele fez. Amém? Ele criou uma ponte que liga o homem pecador ao Deus Santo. E essa ponte, ela é feita através do arrependimento, mediante a graça, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Romanos capítulo 8, versículos do 22 ao 24, o apóstolo Paulo diz assim: Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? É interessante o que Paulo fala aqui, porque ele está falando também que nós fomos salvos na esperança. Só que isso ele está se referindo à redenção do nosso corpo. Amém? Porque a salvação, ela acontece no Espírito. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Amém? Ou seja, Deus não estava levando em conta os pecados cometidos, mas Deus estava chamando os homens a se reconciliarem com Ele. E isso através de Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz aqui em Efésios: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela é recebida mediante a fé. Amém? Porém, quando Paulo fala em Romanos 8, 22, ele está falando sobre a redenção do corpo. Aí ele já está falando sobre a glorificação que vai acontecer quando Jesus voltar para a sua igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos na sua vinda, seremos arrebatados e receberemos um corpo glorioso. Por isso que ele diz assim, olha, porque sabemos, Romanos 8, 22, que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Eu e você, salvos no Espírito, estamos gemendo. Por quê? Temos um corpo que está a cada dia se deteriorando. Paulo diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, estamos caminhando para a morte, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. No nosso espírito, nós somos renovados. Na nossa alma, nós precisamos renovar ela pela palavra de Deus. Eu falei isso ontem, amém? Então, se você não assistiu o vídeo de ontem, volte e assista, porque é importante que você saiba que você precisa salvar a sua alma. Isso acontece pela renovação da palavra de Deus, amém? Então, é muito importante nós entendermos isso. Paulo estava falando sobre a redenção do nosso corpo, que acontecerá no arrebatamento. Por isso, falava de sermos salvos na esperança. Paulo não se refere à salvação do nosso corpo ou redenção do mesmo, que acontecerá somente no futuro e por isso esperamos. A nossa bendita esperança é essa mesmo, a volta de Jesus e a redenção dos nossos corpos. Veja o que Pedro afirma em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai,
em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então nós vemos aqui Pedro falando a respeito também dessa salvação. Uma salvação que primeiro aconteceu no Espírito, mas que agora está sendo desenvolvida pelo Espírito na renovação da alma e acontecerá no arrebatamento da igreja pelo revestimento do corpo. Amém? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Num abrir e piscar de olhos, ante a trombeta, diz: a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nos ares para estarmos com o Senhor. Então é interessante nós observarmos isso, porque a nossa salvação, ela vai acontecer mediante a fé. Amém? Paulo, em Efésios, falava da salvação do nosso espírito, que só acontece pela fé no que Cristo fez. Amém? Ele diz aqui, olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não fique se achando, não fique pensando a seu respeito além do que convém, pense com moderação, porque a salvação, que é mediante a fé, não é por obras, mas é mediante o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora você precisa desenvolver a sua salvação em santo temor, com humildade, reconhecendo ao Senhor e sendo bênção para aqueles que ainda não foram salvos, né? Através da pregação da palavra, porque 99% das pessoas jamais lerão a Bíblia, amém? Elas vão ler a sua vida, né? E a sua vida deve respaldar aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia ensina, amém? Então estamos em esperança, buscando o quê? A redenção do nosso corpo, mas no nosso espírito nós somos salvos mediante a fé, amém? Nós precisamos aprender a separar fé de esperança, porque fazendo assim nós saberemos como nos posicionar diante das adversidades da vida, amém? Então não viva uma vida cheia de preocupações, não viva uma vida cheia de dúvidas, amém? Mas procure sanar essas dúvidas, procure vencer essas preocupações, conhecendo o que a palavra de Deus diz a teu respeito, conhecendo a respeito da fé que opera pelo amor, conhecendo a respeito da salvação do Espírito, que é mediante a fé, e com a esperança da redenção do nosso corpo. Até lá, diz que nós estamos gemendo em nosso íntimo, amém? Aguardando a redenção do nosso corpo. Então, Pedro, ele afirma aqui, né, que Deus, ele, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Então, devido à ressurreição de Jesus Cristo, é anunciado a todo aquele que nele crê, que um dia irá ressuscitar também e ter um corpo semelhante a ele, essa herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Entre a salvação do Espírito e a redenção do corpo, nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha, será num abrir e piscar de olhos, então nós precisamos nos manter firme. Se mantenha firme na palavra. Os dias são maus,
Amém? Nós estamos enfrentando dias desafiadores, mas se nós estivermos na fé, se nós estivermos conscientes, nós veremos que pelo poder de Deus, mediante a fé, nós seremos guardados. Amém? Que você possa confiar nisso, que você possa crer nisso de todo o seu coração. Aleluia! Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar o evangelho a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.